Acho que é, os grupos subrepresentados, aí olhando especificamente para as mulheres, foram muito afetados com a pandemia, porque a pandemia ela não trouxe nenhum problema novo, ela só potencializou o que já estava aí. E o que estava aí era muito ruim para as mulheres. Então, acho que um dos dados para a gente muito graves é a saída das mulheres do mercado de trabalho. Então, se a gente olha, 40% mais mulheres foram demitidas durante o período da pandemia. Se a gente considera que 20 milhões de famílias são lideradas por mulheres, mães solos, vocês podem imaginar como isso afetou no empobrecimento das mulheres durante a pandemia. Então, acho que essa é uma dimensão econômica muito importante que a gente precisa destacar. Um outro fato que já era muito grave durante a pandemia, antes da pandemia, era a violência, porque a violência é uma pandemia silenciosa. Então, a violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, ela se agravou nesse período, porque você ficou em casa, e não só contra as mulheres, mas contra as crianças e os adolescentes. Então, todos os dados que já eram assustadores quando a gente fala sobre estupros, né? Então, hoje, infelizmente, 7%, só 7% dos estupros que realmente acontecem são notificados. Eu estou falando sobre uma subnotificação de ser 93%, o que nos leva de um número de 50 mil estupros notificados para 500.000, quase 500.000 de estupros por ano. Quando nesse universo nós tínhamos 50% desses estupros acontecendo com menores de 13 anos. Durante a pandemia, esse número subiu para quase 80%. Então, assim, a gente tem um agravamento, não só isso, como também as dificuldades que a gente já vivia em denunciar as violências, que se tornaram ainda mais graves. E uma forma específica de violência que, graças a um reality show, que eu acho que isso também é o lado positivo, e é isso que eu quero trazer o papel da mídia, a violência psicológica, que foi a que mais se agravou nesse período, ela se tornou pauta das discussões diárias das pessoas. Era muito difícil, até esse evento midiático acontecer, que as pessoas conseguissem compreender o que era. Eu, como psicóloga, sempre trouxe a importância da gente entender isso, porque toda vez que a gente fala sobre violência, a gente sempre vai para a questão mais extrema. E a violência psicológica, ela é tão grave quanto. Por quê? Porque uma vez aprisionada psicologicamente, é muito mais difícil de sair de qualquer reação violenta. Então, eu estou falando de uma violência que pode ser no trabalho, pode ser em casa. Então, qual é o papel da mídia? Evidenciar esses problemas, discutir, ampliar o debate sobre isso e, principalmente, ajudar as pessoas a construírem novas ações colaborativamente para lidar com esses problemas e com essas dificuldades, seja na volta das mulheres ao mercado de trabalho, ampliando as potencialidades em relação ao empreendedorismo, ao trabalho, e seja na redução das violências que as mulheres sofrem antes da pandemia, mas que foram agravadas.